E eu vou conversar agora com o Luiz Antônio Monteiro. O Luiz ele é especialista em nutrição animal e diretor técnico da Nutroeste. Luiz Antônio, bom dia. Tudo bom? Bom dia, Toninho. É um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. Monteiro, tem um detalhe importante que a maioria dos pecuaristas não percebe, que é o desenvolvimento de um animal. E que esse desenvolvimento é dado por etapas. Sim. Primeiro cresce mais uma coisa no animal, quando ele é pequenininho, depois cresce outra e depois cresce outra, até ele ir para o abate. É mais ou menos por aí? Mais ou menos isso. E como é que funciona esse crescimento, esses componentes da carcaça? É muito interessante a gente entender isso. Vamos falar de um bezerro. Sim. Um bezerro nasce e durante o período de gestação desse animal, o tecido que mais cresce são os ossos, é o esqueleto, tecido ósseo. Então, ele tem uma velocidade, ele tem essa linha azul, é a velocidade de crescimento do tecido ósseo. É a linha azul. A linha azul. É muito interessante prestar atenção. Aqui é o momento em que a vaca foi coberta, aqui é o momento em que o bezerro nasceu, aqui é o momento em que ele é desmamado. Tá, então eu tenho o ponto A, é quando ele foi concebido, B, o ponto quando B, ele nasceu. Esse ponto que não tem uma letra é quando ele foi desmamado. Ah, entendi. E aqui é quando ele atinge a puberdade. O ponto C. C. Então você veja que a velocidade de crescimento do osso vai aumentando até o nascimento. Sim. Quando ele nasce, ele permanece com esse crescimento muito alto até por ocasião da desmama. Entendi. Então, a velocidade de crescimento do osso, enquanto ele está ao pé da mãe, é muito alta. Quer dizer, durante os 6, 7 primeiros meses. 6, 7 primeiros meses de idade. Entendi. Depois, esse crescimento começa, essa velocidade de crescimento começa a diminuir e quando ele atinge a maturidade, o osso para de crescer. Entendi. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos aproveitar o máximo possível esse período entre o nascimento e a desmama para fazer com que esse bezerro consiga apresentar o potencial de crescimento ósseo que ele possui. Tá. E depois disso aí tem as outras Não, fases depois também. são os outros tecidos que são tecido muscular, tecido gorduroso. Tá. E o que tem que ser feito com esse bezerro enquanto ele está nessa fase, do nascimento até os 6, 7 meses de idade? É muito interessante falar sobre isso. Nosso pecuarista, normalmente, não se preocupa muito com o bezerro enquanto ele está ao pé da mãe. Não, o bezerro tem leite, então a mãe vai suprir. Quer dizer, a comida dele é o leite só. É o leite. Isso não é verdade. As nossas vacas são, a grande maioria, vacas Nelore. E uma vaca Nelore não tem o potencial de produção de leite tão alto assim. Que o bezerro precisa. Todos nós sabemos. Então, o que acontece? Normalmente, uma vaca Nelore boa produtora de leite, ela mantém a produtividade que é suficiente para o bezerro até por volta dos 90 dias. Isso em termos de energia e de proteína. Passou esse tempo... Passou esse tempo, aí a coisa começa a complicar. E agora nós vamos falar sobre esse tema, que é o crescimento dos tecidos que compõem o bovino. No bloco passado, nós falamos do nascimento até os 6, 7 meses, que é a época da desmama, que é a época que o bezerro ele tem uma velocidade de crescimento muito rápido, muito grande, durante esses 6, 7 meses, que principalmente o ósseo, né? A parte óssea. Mas tem um outro ponto importante, que é o leite da mãe. A vaca Nelore não é boa de leite, você sabe disso. Mas até os 2, 3 primeiros meses, ainda ela consegue manter. O problema é depois desse período, né, Monteiro? Exatamente. E como é que funciona isso aí? Funciona da seguinte maneira, Toninho. Aqui nós temos uma tabela, aqui a idade do bezerro em semanas. Nós podemos ver que aqui é o peso do bezerro, aproximadamente. Então, ele nasce por volta de 30 quilos, na primeira semana ele tem alguma coisa em torno de 36, na 20ª, 140 quilos. A produção da mãe vai de 8 a 7 quilos de leite. Vai caindo, né? Vai caindo continuamente.
A quantidade de energia está aqui, que esse leite fornece, e a quantidade de energia que o bezerro precisa para ganhar 1 quilo por dia. Quer dizer, à medida que o bezerro vai crescendo, ele vai precisando de mais energia. Ele vai aumentando a necessidade energética. E a vaca vai caindo. E a produção dessa energia vai caindo. O que acontece? Quando chega na 12ª semana, por volta dos 90 dias de idade, essa energia passa a ser limitante para esse bezerro conseguir ganhar esse quilo que nós estamos querendo por dia. Quer dizer, ele vai necessitando e não vai tendo essa energia. Exatamente. Dos 90 dias em diante, ele não consegue ganhar mais esse 1 quilo, porque a energia vai limitar. Entendi. Muito bem. A partir da 20ª semana, mais ou menos 140 dias, a proteína que o leite fornece, está aqui a proteína que a mãe fornece, e a proteína que o bezerro precisa. Então, a partir da 20ª semana, além da energia, a proteína passa a ser limitante. O que acontece então? A partir dos 4 meses de idade, ele não consegue mostrar o que ele é capaz de mostrar. Quer dizer, eu tenho que suplementar esse bezerro para suprir a necessidade que o leite não oferece. Então, nesse momento é que entra a necessidade de uma suplementação proteica e energética, além da suplementação mineral, lógico. Então, isso iria numa ração de consumo relativamente baixo, que seria, essa ração seria capaz de suprir aquela lacuna que o leite deixa para o crescimento máximo do bezerro. O que acontece com isso? Quando nós conseguimos fazer isso, nós vamos tratar do bezerro a partir do 3º, 4º mês de idade, até a desmama. Que é quando começa o desequilíbrio. Começa o desequilíbrio. Nós vamos conseguir fazer um bezerro 1 a 2 arrobas mais pesado. O Nelore tem potencial para isso. Ele tem potencial. Então, se ele desmamar com 2 arrobas a mais, nossa, ele vai... É uma relação de custo-benefício altíssima. Muito altíssima. Porque esse tratamento custa entre 80 e 90 reais por esse período do 4º mês até a desmama. Você tocou num ponto, por isso que quando a gente vê a bezerrada Nelore no pasto, aí com 6, 7, 5 meses de idade, eles são geralmente meio finos, né? Eles estão finos porque está faltando comida. Está faltando comida para eles. E a outra grande vantagem de você colocar uma ração dessa é que você apressa o desenvolvimento do rumen desse animal. Então ele passa a ser um ruminante muito mais rapidamente do que se você deixasse para ele depender de comida sólida só depois da desmama. Quer dizer, e consequentemente, o tecido musculoso, a carne, por exemplo, desse bezerro, se eu der um suplemento para ele, vai ter um desenvolvimento muito mais rápido, muito maior, e, consequentemente, eu posso abater esse animal mais cedo e mais pesado. E desmamar esse animal mais pesado também. Sem dúvida nenhuma. E, além de tudo, ele já é um animal que sabe pastar. Entendi. Ele sabe comer comida sólida. Entendi. Monteiro, eu agradeço muito a sua participação aqui. E você que nos acompanhou, se quiser conversar com o Monteiro hoje à noite, basta você acessar o webinar@nutroeste.com.br ou mandar um WhatsApp para ele, 62 99679 7515. E você vai poder conversar com ele sobre esse tema interessante. Obrigado, Monteiro. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui. Obrigado. Muito obrigado, Toninho. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem: tome cuidado com o que você coloca em seu coração, pois isto certamente será seu. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.